secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, participou da reunião virtual da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de São Paulo, transmitida ao vivo pela Rede Alesp. Ele foi convidado para explanar sobre a prestação de contas do andamento de sua gestão e sobre os projetos da secretaria. A reunião, que durou em média 2 horas, teve a participação dos deputados Maurici, Daniel José, Tenente Nascimento e as deputadas professora Bebel e Leci Brandão. Aqui, separamos apenas alguns trechos da apresentação do secretário sobre projeto de reforço e recuperação, carreira docente e novo ensino médio. Confira! Aqui a gente tem, dentro do projeto de recuperação, que nós começamos a implementar lá atrás, pode passar, em 2019, que hoje trabalhamos com toda a rede, a atribuição de aulas de reforço, de 2 aulas de língua portuguesa por semana a mais e 2 aulas de matemática, por exemplo, a mais, né, com uma atribuição a mais para os nossos profissionais da educação, para dedicação exclusiva nesse projeto de reforço. Pode passar? O plano de reforço, ele tem turmas que são indicadas para terem o projeto, com 3 possibilidades de escolhas para a escola, né? A escola que organiza o seu formato do que ela precisa a partir dos diagnósticos que a escola faz. Então, nós temos aqui língua portuguesa e matemática, nós temos a possibilidade de fazer só apenas em português ou apenas em matemática, né? E a metodologia sempre consiste no professor regente, sempre da turma, trabalhando em conjunto com esse professor do projeto, que eventualmente pode até acabar sendo o mesmo profissional em alguns casos, né? Mas a atuação conjunta aqui é fundamental para apoiar os estudantes a desenvolverem, obviamente, a aprendizagem por meio de agrupamentos, muitas vezes, que a própria escola organiza a partir das suas necessidades, né? Para que todos avancem. Isso é fundamental, porque sempre tem espaço para a própria escola olhar para as suas peculiaridades. Ainda no eixo do programa de recuperação e reforço, a gente permite que as escolas possam ampliar a carga horária contratando professores adicionais. Então, a escola faz o planejamento, apresentou o planejamento dela, quer aumentar a carga horária, a gente autoriza a contratação de professores, o que não pode a criança ficar sem aprender. Então, só nessa atuação, nós temos 3.600 professores de recuperação, com mais de 40.000 aulas atribuídas exclusivamente ao programa de reforço e recuperação, né? Com 2 aulas por semana, aqui com bastante turmas do 2º, do 5º, do 7º, do 9º ano do ensino fundamental e do 2º, do 3º do médio. Com 21 aulas por semana, por exemplo, de língua portuguesa e matemática para o 1º ao 5º ano, e com turmas com professores com restrição para ministrar aulas presenciais, para as turmas que têm restrições. Então, por exemplo, nós temos aqueles professores que por algum motivo não puderam retornar ao presencial. Por exemplo, a gente contratou mais professores para estarem fazendo essas aulas presenciais com os nossos estudantes. No caso do 1º ao 5º ano, porque ele é o professor principal titular da sala de aula. Pode passar? Em maio de 2021, a resolução foi alterada, né? A gente incluiu mais uma modalidade de atribuição, que é a possibilidade de forma remota, né? A monitoria de estudos. Isso foi importante para colocar no programa Além da Escola. Então, o professor ele pode ter, além da atribuição regular dele, no turno da manhã, se ele quiser participar do projeto do Além da Escola, que tem reforço e tem uma monitoria dos estudos, um acompanhamento, um professor acompanha uma turma de 8 estudantes, que é uma relação muito bacana para fazer aconselhamento, acompanhamento mesmo desse estudante. Esse projeto começou agora há pouco tempo e, obviamente, ele utiliza a tecnologia. Então, o professor pode fazer com horários alternados, obviamente, né, fora da sua jornada. Por exemplo, se ele dá aula de manhã, ele pode fazer à tarde ou início da noite, enfim, pactuado com esses alunos, com a sua turma, que vão seguindo uma trilha onde ele vai monitorando esses estudantes. E aí a gente também está contratando 20 e tantos mil professores para esse projeto. Obviamente, falamos aqui de alguns temas, mas acho que é importante falar de carreira docente, né? Pode passar. A carreira docente no estado de São Paulo, ela precisa, no meu entender, ser revisada, ser melhorada. Tem muita coisa que deve ser feita.
nós chegamos a anunciar, íamos enviar no ano passado, em 2020, quando veio a pandemia, nós tivemos de fazer uma série de revisões, como todos, né? Nem sabíamos como ia ficar a arrecadação, foi um desastre o início da arrecadação, e depois veio a Lei 173, e a gente não conseguiu entrar no debate. Então, hoje nós estamos programando o envio da nova carreira dos profissionais da educação no segundo semestre, ou seja, portanto, nesse semestre de 2021, para que a gente possa fazer o debate com a Assembleia Legislativa. Melhorar a carreira dos profissionais é fundamental, tem que ser um pilar que a gente precisa construir junto com todos os senhores. Nós apresentamos uma carreira onde, para os docentes ocupantes do cargo, o ingresso no novo modelo será mediante adesão voluntária, ou seja, ter uma nova carreira onde a gente vai estruturar, o professor que está na carreira atual vem para a nova carreira se ele quiser. Se ele achar mais vantajoso permanecer na atual carreira, ele poderá fazê-lo. Aumentar a atratividade da remuneração inicial para a gente poder trazer esses talentos cada vez mais para a carreira docente, né? É uma premissa que a gente trabalha. O respeito ao princípio da irredutibilidade. Ninguém vai ganhar menos numa construção de uma nova carreira, isso já é preconizado pelo artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, né? Pode passar. 1/3, né, da jornada não seja em atividades de interação com os estudantes, ou seja, ele passa a ser realizado sempre no ambiente escolar, mas dedicado à sua formação, à sua preparação, ao trabalho coletivo, inclusive, né? Financiar o impacto da reestruturação com fontes próprias da secretaria, né? A gente precisa olhar para o Fundeb, tem a decisão do tribunal que modulou o gasto, né, com os aposentados com gasto do Fundeb, isso traz possibilidades e, obviamente, é importante que a gente invista e a gente está, sim, propondo que a remuneração passe a ser por subsídio, né, conforme a emenda constitucional, olhando inclusive para práticas como a cidade de São Paulo fez aqui com o então prefeito Haddad, aqui com a área da saúde, por exemplo, né, que tem uma modernização em relação à carreira por subsídio também. Lembrando que ela vem por opção, o profissional, né? E aperfeiçoar, obviamente, pode passar a carreira, né, outro pilar importante, premissa nossa, que a carreira fique voltada para o desenvolvimento das competências do século XXI, que são requeridas e, obviamente, precisamos apoiar os professores e, obviamente, também olhando uma articulação com os referenciais da educação que a gente já elaborou, na verdade, aqui precisa atualizar esse slide, eles já estão elaborados e aprovados aqui pelo nosso Conselho Estadual de Educação. A gente estava falando aqui de uma carreira que tem um inicial de 2.800 passar para 13.500. A gente está estudando para ter um valor, inclusive, maior agora, né? Com uma aprovação da carreira, teríamos, naquele momento, um aumento significativo. Mas a gente está estudando para melhorar isso aqui ainda com uma carreira mais moderna, que seja olhando para as boas práticas, olhando para avanço na carreira com desenvolvimento e desempenho, pode passar numa simplificação das linhas no processo, né? Onde ele tenha um pilar de desempenho e outro pilar de formação. Então, ele pode crescer também com mestrado e com doutorado, então ele pode saltar para uma carreira ainda melhor se ele tiver o mestrado e o doutorado, e, obviamente, tendo referências mais claras, mais objetivas para os profissionais da educação. Como é que ele faria o avanço? Pode passar. O avanço ele é feito de uma para outra, por exemplo, quando ele está no laranjinha, ele vai passar para o azul, ele tem que fazer uma entrada na etapa R3 por desempenho, então teria algum tipo de avaliação de desempenho. Do verde para o laranja, ele vai fazer uma etapa de desenvolvimento, ou seja, exclusivamente de formação. Ele vai ter X horas de formação com o desenvolvimento dessas competências, que são 2 pilares que já se encontram dentro da nossa carreira, mas seriam reestruturados, né? Então, a ideia do que a gente está preparando para vocês, vejam que isso tem uma revolução em valores, né? O inicial aqui nessa proposta, que é de 2019, seria de 3.500, a segunda letra já passaria para R$4.000, portanto, um valor bastante considerável de revisão, mas, de novo, ainda estamos tentando melhorar para poder enviar para a Assembleia e discutindo com o governo as condições atuais, considerando limites novos, enfim, tudo aquilo que a gente precisa, obviamente, apresentar a vocês quando mandam um projeto dessa envergadura. Mas acho que o ponto principal, senhores deputados e deputadas, é que não dá para não avançar nessa agenda, né? Não dá para a gente, Estado de São Paulo, sonhar com uma educação cada vez melhor e a gente precisa, sim, avançar muito nisso.
sem apostar também no pilar profissional da educação, que é fundamental, é realmente o pilar que vai dar maior transformação, a gente precisa avançar nessa carreira. São Paulo foi o primeiro estado a aprovar o novo currículo do ensino médio, hoje já temos outros, Pernambuco e outros estados aí que já avançaram também, e agora se torna também o primeiro a implementá-lo. Começando, nós estamos com os alunos no primeiro ano do ensino médio já matriculados sob as novas regras, né? Então, o estudante passa a ser o protagonista especialmente, né? E ele vai ter tanto mais autonomia quanto liberdade no processo de aprendizagem, assim como condições necessárias para engajamento com os estudos e preparação para esse futuro. A Secretaria tem trabalhado para ampliação da carga horária de todos os estudantes do ensino médio diurno e noturno, né? Algo que foi aprovado aqui para o passo da reforma do ensino médio aqui no estado de São Paulo, é que o ensino médio, por exemplo, noturno, tem apenas 2.400 horas, e nós passamos a ter mais de 3.000 horas, chegar a 3.000 horas, na verdade, no ensino noturno. E isso fará uma diferença muito grande. A gente vai usar 3 metodologias, pode ser aula presencial, pode ser aula mediada por tecnologia, sempre contratando o professor, sempre tendo o professor. Assim como pode ser uma metodologia de sala de aula invertida, onde o material é enviado ao professor, ao aluno, e o professor estará lá à disposição, como a gente faz com os centros de educação de jovens e adultos, os CEJAs, que é uma experiência muito interessante, né? E tudo isso também como forma de preparar para o Enem, para o ensino superior, para a possibilidade dos jovens que a gente precisa fazer com que eles sonhem e busquem mais esses sonhos para aprofundar o seu conhecimento nas áreas de preferência que tem maior peso no Enem. Lembrando que o Enem já tem peso. Se o aluno quiser fazer medicina, tem peso 3 na área de ciências, por exemplo. Se ele quiser fazer direito, já tem peso 3 na área de humanas, né? Então, já há uma diferença muito importante para o acesso no modelo atual do Enem. E os nossos vestibulares mudarão em breve, vai ser anunciado. Distribuição de materiais preparatórios por Enem, aliás, a gente fez muita coisa durante a pandemia, e, obviamente, também impressos para os nossos estudantes poderem estudar para os vestibulares. Pode passar. Com as novidades trazidas pelo ensino médio, nós temos, obviamente, estarão disponíveis aos nossos professores mais aulas para serem atribuídas. Basicamente, a gente vai contratar mais professores ainda, pelo menos 10.000 professores a mais por conta do ensino médio, porque a gente tem a expansão do noturno, expansão de aulas também no diurno, aumento de turmas para as escolas pequenas, ou seja, eles têm que, no mínimo, ofertar 2 itinerários, né, no mínimo integrados, ou seja, todos os alunos terão acesso ao seu itinerário que desejar, mesmo na escola muito pequena, inclusive 34 escolas, a gente vai construir salas de aula para poder fazer isso. Eles vão ter que ter no mínimo 2 itinerários, né? E a gente está criando também algo muito bacana, que é a atividade complementar de artes, que a gente tem sentido a necessidade de aumentar cada vez mais o acesso. Então, a gente tem o ACD de esportes, né? Que são atividades complementares desportivas, e agora a gente está transformado em atividades complementares desportivas e de artes. Então, o professor dá aula de artes dentro do currículo, mas ele pode ter a turma específica dedicada exclusivamente a teatro, ou a música, ou a pintura, enfim, ele pode montar turmas específicas na atividade de contraturno para incentivo às artes, isso é fundamental. E com isso nós teremos, pode passar com todos esses processos aí, nós teremos 121.000 aulas a mais para serem atribuídas apenas no médio, com 10.000 novos professores, um crescimento de 12% hoje no total da rede das aulas do ensino médio. Muito mais oportunidade para os estudantes no processo de aprendizagem, muito mais oportunidades para os professores, né, dentro das suas cargas horárias, ou seja, é um avanço para os dois lados.